Excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, presidente desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, procurador-geral do Estado, neste ato representando o senhor governador Flávio Dino. Excelentíssimo senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho, procurador-geral de Justiça do Maranhão. Excelentíssimo senhor procurador Marco Antônio Anchieta Guerreiro, corregedor-geral do Ministério Público do Maranhão. Excelentíssima senhora juíza doutora Francisca Galiza, neste ato representando o corregedor-geral de Justiça, desembargador Marcelo Carvalho. Excelentíssimo senhor Alberto Pessoa Bastos, defensor público do Estado, defensor público geral do Estado do Maranhão. Senhor Alexandre Valraven, secretário do TCU Maranhão e coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública. Excelentíssima senhora procuradora doutora Helena Hilley, representando os membros aposentados do Ministério Público. Senhor Gilberto Câmara França Júnior, vice-presidente da Associação do Ministério Público. Senhor Alex Murat, assessor especial para assuntos institucionais da OAB, neste ato representando o presidente da OAB, Dr. Tiago Dias. Senhora Tenente Coronel Dentista Enor Sawaia Loureiro, neste ato representando o Centro de Lançamento de Alcântara. Senhores e senhoras, tenho aqui em mãos o projeto encaminhado a esta casa pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Gonzaga, para que esta casa votasse, estabelecendo o dia 15 de maio como sendo o dia estadual do Ministério Público do Maranhão. E temos também a sanção desta lei, aprovada pela Assembleia, do excelentíssimo senhor governador em exercício, presidente desta casa, Otelino Neto. Antes, quero abraçar a deputada Helena Hilley, engrandecedora deste poder durante anos, com a sua voz, com a sua palavra, com a sua atuação brilhante, e que deixou saudades neste plenário. O Ministério Público nem é governo, nem é oposição. O Ministério Público é constitucional. É a Constituição em ação. Em nome da sociedade, do interesse público, da defesa do regime, da eficácia e salvaguarda das instituições. Paulo Benevides, na sua obra Os Dois Ministérios Públicos do Brasil, o da Constituição e o do governo. Com a Revolução Francesa,
o Ministério Público começa a se estruturar mais adequadamente enquanto instituição, ao conferir maiores garantias a seus integrantes. Formou-se lenta e progressivamente em resposta às exigências históricas, cumprindo uma longa trajetória no decorrer dos séculos. Entretanto, sua evolução mais clara deu-se, sobretudo, na segunda metade do século passado e do século presente. A Carta Política de 1946, que marcou o retorno do país ao regime democrático, marcou também a independência do Ministério Público enquanto instituição, dando a esta um título especial, sem inclusão, sob a dependência de nenhum dos poderes da República. Nasceu deste modo o que se pode chamar de independência da instituição, que foi mantida pelas constituições seguintes, patenteando um Ministério Público soberano no cumprimento legal do seu dever para com a sociedade e para com a justiça. Com a passagem da década de 70 para os anos 80, as necessidades sociais do país, que ressurgia após anos de arbitrariedade, e tudo aquilo que significou o período para o Ministério Público, o que existia, apesar de todos os esforços e suas lutas, já não se mostrava apto a cumprir um papel social eficaz. Com o objetivo de criar uma consciência nacional e um novo Ministério Público, tem início uma longa cruzada pelo país, de palestras, reuniões, debates, congressos, agitaram novas ideias e as tornaram reconhecidas. É nesse período que é organizada a Confederação Nacional do Ministério Público, entidade de classe de âmbito nacional, com o objetivo de aumentar o poder reivindicatório e preparar a instituição Ministério Público para a Assembleia Nacional Constituinte, cuja realização já se anunciava. Assim, em junho de 1985, foi realizado em São Paulo um Congresso Nacional que contou com a participação de mais de 1.000 promotores e procuradores de justiça de todo o Brasil. No ano seguinte, em 1986, é realizado na cidade de Curitiba o primeiro encontro nacional de presidentes de associações estaduais e procuradores gerais de justiça, quando é elaborada a Carta de Curitiba, documento histórico, síntese das propostas do Ministério Público brasileiro para a Assembleia Nacional Constituinte. A Carta de Curitiba foi recebida e discutida em longas madrugadas nas comissões e subcomissões, e foi dela que surgiram as maiores conquistas do Ministério Público dentro daquela Assembleia Nacional. Inclusive, os poderes que levaram a instituição a atuar com maior desenvoltura e independência na construção e na defesa de uma sociedade cada vez mais livre e mais democrática. Promotores e procuradores tiveram exarados na Constituição Cidadã
da qual tive o privilégio de participar, ampla perspectiva de uma atuação definitivamente livre de amarras e, sobretudo, soberana. Esta realidade pode ser facilmente comprovada. Basta estar atento às notícias. No dia a dia, vemos inúmeras ações civis públicas propostas pelos promotores de justiça que forçam o estabelecimento de políticas públicas implementadoras de direitos sociais. Suas ações forçam a intervenção do judiciário no campo das políticas públicas. Por outro lado, o Ministério Público, por seus agentes, tem se constituído em uma importante instância de solução de problemas. O que ocorre quando o promotor de justiça faz compromissos de ajustamento de condutas, fazendo com que o particular, o Estado ou o município cumpram a legislação sem que haja a ação do judiciário, cuja morosidade, muitas das vezes, compromete a causa. As promotorias comunitárias são um outro exemplo de atuação social da instituição e desafio dos dias atuais. A grande discussão que vem sendo cada vez mais popularizada diz respeito a qual é o papel do Estado frente ao cidadão. Neste debate, a sociedade pode ter uma certeza: o Ministério Público, fiscalizando o Executivo, cobrando o Legislativo e acionando o Judiciário, estará ao lado da lei, dos ideais de justiça, da sociedade e, especialmente, dos menos favorecidos. Viva o dia 15 de maio, que é o dia do Ministério Público do Maranhão. Muito obrigado, um abraço a todos.